boa tarde. Eu me chamo Neuci Salete Tonini e sou enfermeira. Dá aula no curso de enfermagem. Dou aula no curso de enfermagem, né, na graduação e na pós-graduação, nos cursos da residência. E você foi estudante aqui, estudou na Fui. FESVEL. Isso. Eu sou a terceira turma do curso de enfermagem da FESVEL, hoje Unioeste, né? Então eu entrei em 1981, vestibular de 80 e turma de 81. Terminei em 84. E como que era a FESVEL nessa época? Então, a Festival era, né, para nós era um sonho, porque eu lembro assim, eu fiz vestibular aqui, fiz em Ponta Grossa na época, né? E daí passei aqui e fiquei, porque a minha ideia sempre foi a área da saúde e o curso que tinha era enfermagem. Até então, né, a gente não tinha muita. Hoje você consegue acessar os links, saber o que que é uma profissão, o que que é outro, qual é o perfil, né? A gente não tinha muito disso, né? Na minha ideia sempre era enfermagem, então o festival está oferecendo, fui lá e eu me encontrei, foi muito bom. E nesse período, a festival a gente tinha, assim, era uma busca, né, para melhoria, para as condições, estrutura da universidade, na época era uma fundação, né, da fundação para a gente ter as condições para ter uma boa formação. Então, eu tive várias oportunidades de participar de movimentos, né, para a gente conseguir laboratórios de qualidade, livros na biblioteca, porque o nosso acesso era livro físico, né, não tinha hoje como tem, você entra na internet, faz a busca em vários sites. Não, a gente era biblioteca mesmo, então a gente tinha várias lutas, né, com colegas, então era todo mundo unido em prol da nossa fundação na época, né, da nossa faculdade, e que era paga naquela época, né, a gente pagava, não era assim um valor exorbitante, mas era pago porque a fundação quem mantinha era o município, né, na época, e aí tinha que ter uma contrapartida do aluno. Mas, porém, né, tinha bolsa também para aqueles alunos que não tinham como pagar essa contribuição, essa mensalidade, tinha bolsa. Eu lembro que eu tinha, a partir do segundo ano, eu consegui meia bolsa, porque também chegou uma hora, né? É o curso integral, e aí meu pai não tinha muita condição, ele mesmo foi atrás de uma bolsa, eu consegui meia bolsa daí de estudo e consegui concluir o curso daí. Você participou do movimento estudantil também, de centro Sim, acadêmico? sim, nós tivemos a enfermagem, que teve o seu centro acadêmico, eu fazia parte, então era muito legal, assim. Então a gente, um dos nossos da enfermagem teve seu centro acadêmico lá ainda em 1981, foi a minha turma que fundou até o centro acadêmico. E como que era a estrutura física da FESVEL? Então, era esse bloco aqui antigo, né? Aqui que a gente tinha os laboratórios, nesse bloco também era o que tinha, né? Não tinha outra estrutura. Era sala de aula, os laboratórios dentro da própria desse bloco aqui antigo. E a estrutura era sala de aula, os laboratórios básicos e a biblioteca, né? Quando é que a gente buscava o material para estudar e reforçar as aulas que a gente tinha, mas a gente tinha laboratório de anatomia, a gente tinha das práticas, das habilidades da enfermagem, tudo que tem, né? A gente tinha, lógico, que numa estrutura mais simples, mas a gente sempre lutando junto à gestão, né, na época, os diretores, para melhorias desses espaços, né, para a gente poder ter acesso e ter uma formação boa, né? E a gente teve, graças a Deus, a gente teve uma formação muito boa. A minha turma ela era muito crítica, ela era muito assim, batalhava mesmo. O pessoal estudava, mas eram bem críticos, né? Queriam sempre o melhor, então a gente sempre estava atrás de melhoria desses espaços para a gente ter essa formação que a gente sonhava e que a gente queria, né? A gente não tinha hospital próprio, que nem hoje a gente tem o hospital universitário, né? Teve uma época que teve o regional. Nós não tínhamos, então onde que a gente fazia o nosso estágio? Era nos hospitais privados, então era tudo muito limitado, né? Então a gente fazia estágio no antigo Hospital Nossa Senhora de Salete, na Policlínica, né? Esses eram os nossos campos de estágio. E na saúde pública, que eram as unidades básicas de saúde, que na época era posto de saúde, postinhos de saúde, né? Então nesse universo que a gente fazia nossas práticas. E depois que você se formou, você logo em seguida fez o concurso aqui ou... Não, logo que eu me formei, você vê, ó, mesmo que é, né? A gente tem tempo de formação, tem história. Eu me formei em 84 e foi bem naquele movimento da reforma sanitária. Então, nesse período, estava essa proposta que hoje é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, quando eu me formei, estava
todos os estados e municípios pleiteando essa reforma sanitária, e quando começou com as ações integradas de saúde, onde abriu bastante espaço para os profissionais de saúde. Então, a minha turma, basicamente, nós formamos em 34, basicamente todos foram absorvidos na saúde pública. Então, eu já de cara fui para a prefeitura daqui, no município de Cascavel, com mais 10 ou 12 colegas. Então, a gente começou junto, né? E fomos trabalhar em unidade básica de saúde. Eu trabalhei na prefeitura por 19 anos, né? E aqui sempre foi um sonho dar aula, né? E eu tinha sempre convite, Neuci, tá abrindo seleção, Neuci. Mas a gente, como eu sempre fui muito crítica, eu pensava assim, não, ainda não tá na hora de eu ir para a universidade. Eu tenho que me preparar mais, ter uma bagagem maior para ir. E aí eu tive a oportunidade de vir como colaboradora em 97. Aí nesse período já abriu seleção para mestrado na USP, né? Que foi uma parceria entre a Unioeste e a USP, já é a Unioeste na época, e eu fiz e passei. Como colaboradora, eu comecei a oportunidade que a Unioeste me deu, né? Como colaboradora, já entrei no mestrado. Então, eu terminei o mestrado em 2000 e já fiz o concurso. Então, meu concurso é de 2000, já entrei como mestre na universidade, mas com o apoio da própria universidade, porque na época eu fiquei 4 anos de colaboradora. E aí, quando saiu o concurso, eu fiz, em 2000. E como professora, ou mesmo como acadêmica, assim, quais as memórias mais interessantes que você tem, tipo, tanto da Festivel quanto da Unioeste? Da Festivel, até eu estava lembrando, falei, gente, como era, né? E você passa coisas boas, né? Coisas que não dá muito pra gente expor, mas assim, dentro dessas batalhas que você falou, né? Como é que era a estrutura? Então, eu lembro muito bem, assim, que os alunos não copiam isso, mas hoje eles têm mais oportunidade. A gente tinha aula de laboratório na semana de prova, quando tinha prova. Eu lembro muito bem, assim, nós íamos para aula de prática de anatomia e falava, gente, a gente precisa estudar em casa. Como é que a gente vai estudar corpo humano, as peças? Aí a gente pegava peça escondida do professor, meio driblava, ele levava para casa, estudava e trazia no outro dia, sem ver. Imagina se fazer isso. Chegava e quase apanhava, né? Imagina aí, nossa, aqui. Mas assim, como a gente não tinha esse acesso, né, a estudar, você visualizar, hoje você tem várias ferramentas, né, que você estuda, na época era você pegar mesmo e olhar. Então eu fui lembrando, falei, gente, como a gente era doida, né? A gente fazia cada coisa para poder ter esses acessos, assim, para estudar mesmo, mas o intuito era o estudo, né? Então, mas a gente, assim, era muito unida, era uma turma unida. Hoje, eu sempre falo para os alunos, aproveitem, né? A melhor época da gente é a época da faculdade, da universidade, onde a gente convive, a gente estuda bastante, mas também a gente se diverte bastante. Então, na minha época, a gente se divertia muito, né? Eu lembro uma vez a gente fez uma promoção na Biel, ó, Biel, hein? Que ainda existe. Eu falo, meu filho já foi, né? Mas assim, na Biel nós resolvemos, eu era da comissão de formatura, né? Além do centro acadêmico, também fazia parte da comissão de formatura. Vamos fazer um evento na Biel. Inventamos lá a noite do algodão doce. Imagina, vendemos ingresso, vendemos que não tinha onde enfiar tanta gente. Só que a hora que o cara foi ligar a máquina do tal do algodão doce, tem um estouro naquela Biel. Eu falei, pronto, agora queimamos a Biel. Como é que vamos pagar esse prejuízo? Mas, enfim, não deu nada sério, mas a noite do algodão doce não aconteceu, né? Ficou lá, mas não funcionou. Então, a gente vai lembrando, assim, de quantas coisas a gente fazia. E era tudo muito unida, né? E todas as séries, né? Mesmo quando a gente tinha problema, né, de condução do curso, alguma questão, dificuldade com disciplinas, a gente não tinha muito acesso, que nem hoje, né? O pessoal vai no coordenador, vai no reitor e assim vai. A gente não tinha muito acesso, né? A gente era muito limitado, assim, a buscar essas pessoas que estavam naquele momento em funções de gestão. Mas a gente se reunia, né? Não só a turma que estava com problema, as outras, discutia e tomava as atitudes. Então era muito bom, foi uma fase muito boa de crescimento pessoal e profissional, claro, né? Então foi muito legal. Tem alguma outra situação assim que chamou sua atenção? Algum outro fato pitoresco assim? Outra coisa dentro dessas conquistas, assim, quando a gente fala de estágio da saúde pública, nós íamos para o bairro, que hoje é um bairro grande, bonito, que era o Morumbi. Mas você imagina, nós saímos daqui da Festivel lá no Morumbi, que a gente não tinha muito transporte, que nem tem hoje, a facilidade do transporte. Aí era uma outra função, a gente tinha que ir até lá para fazer a nossa prática diariamente. Aí o que a gente fez? A gente começou a batalhar uma condução para ir para lá.
E aí, na época, era o Jacis Canagato prefeito. E ele deu uma Kombi para o curso de enfermagem. E aí nós íamos de Kombi para o Morumbi, fazia nossa prática lá e voltava. E essa Kombi ficou ó, no curso por um bom tempo. Não sei o fim dela, mas que a gente teve essa Kombi que foi né, de uma batalha também dos alunos. Poxa, a gente tem que se deslocar daqui da Festival para ir até nesse bairro, que na época era longe, né? Hoje é tudo tão perto, né? Porque você tem acesso a transporte coletivo, mesmo a carro. E a gente não tinha, né? Então, batalhamos e ganhamos essa condução para a gente fazer as nossas práticas lá. Então, tinha, né? Você vai lembrando, né? Quando você começa assim, gente, foram 4 anos, mas tem história, né? É, muita história. E qual que você hoje é diretora do Hoje eu sou... CCBS? Isso. Uhum. Qual que é o papel do diretor de É, centro e o que é o CCBS? tá, então eu vou até contar uma historinha até eu chegar no centro, né? Então, hoje eu tenho, né, o meu concurso é de 2020, então eu tenho 24 anos de Unioeste. E eu, a princípio, eu entrei como docente na graduação, né? Depois eu fui para a pós, né? Que hoje tem as residências. Mas assim, eu a partir de 2017 eu fui vice-coordenadora. Fiquei 2 anos de vice-coordenadora do curso de enfermagem. Depois, em 2018, eu assumi a coordenação, fiquei o período da pandemia, então fiquei 2 gestões mais um ano, né? Que daí o reitor prorrogou por conta da pandemia, então eu fiquei até 2022 como coordenadora do curso, 2018 a 2022. 2023, aí eu fui convidada para concorrer a coordenadora da Coremo, que é a comissão das residências multi-uniprofissionais, né? Lá do Hospital Universitário. Aí entrei, fiquei um ano. Aí veio a eleição, né, para reitor, me convidaram para então a concorrer a esse cargo que hoje eu estou, que é diretora do centro, que é Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Então, o que é esse centro? Hoje ele engloba 5 cursos de graduação, que é a enfermagem, a odontologia, a fisioterapia, ciências biológicas bacharelado e ciências biológicas licenciatura. Então, nós temos 5 cursos. Temos 3 mestrados, 2 doutorados e 8 residências. Então é o maior centro da universidade, né? Hoje daqui da Unioeste é o maior centro, tanto em número de cursos, como em número de alunos e professores, né? Então a nossa função é gerir tudo isso, pensar junto com os coordenadores, né? Porque cada curso desse tem coordenadores, pensar junto as melhorias que a gente precisa para cada curso, junto com a direção do campus, né? Como que a gente vai acessar mais o aluno para que ele tenha consiga permanecer na universidade, porque a gente sabe que hoje mesmo a universidade sendo pública, a gente tem muitos alunos que têm dificuldade de permanecer aqui, né? Por conta da despesa com moradia, alimentação. Então a gente busca estrategicamente junto com esse grupo pensar a estratégia para melhorar isso e manter esse aluno na universidade, né? Porque a gente quer que ele entre e fique e saia formado daqui, né? Então isso é uma coisa que a gente vem discutindo bastante, analisando os nossos dados de alunos que ingressam, né? E quantos estão concluindo o curso e qual é aí o que está levando esse aluno muitas vezes a abandonar o curso, né? Se é por vocação, porque às vezes ele não se encontra mesmo naquele curso, aí não tem como a gente, né, mantê-lo, ele tem que buscar aquilo que ele gosta. Mas quando é por dificuldade, muitas vezes com disciplinas, que recursos a gente tem dentro da universidade para acolher esse aluno e dar esse suporte, ou se é uma questão mesmo de se manter aqui em relação à moradia, que tipo de bolsa a gente pode estar auxiliando ele a buscar, que programas nós temos dentro de cada curso, né? E assim vai, né? E ainda fazer essas avaliações também de desempenho, né? Desses cursos, como é que estão andando. Então, para mim, é uma função nova, né? Eu estou há um ano, hoje até eu estava falando com os meus assessores, gente, um ano, né? Um ano já passou. Mas assim, a gente tem resgatado algumas funções ali, que é da gente aproximar mais os coordenadores, não, porque a tendência é muito cada um ficar dentro do seu núcleo, né? Ali dentro do seu curso, trabalhar ali com os seus professores, e a gente está tentando abrir esse leque, né? E que eu já fiz várias reuniões com os coordenadores, tanto da graduação como da pós, para buscar
estratégia juntos, né? Porque o que um está fazendo que está dando certo, o que o outro pode também fazer, ou dentro da sua área. Então a gente tem, primeiro fazendo essa, né, esse resgate dessa união de todos os cursos que compõem o CCBS, para a gente realmente ter um diagnóstico de quais são nossas fragilidades, né? Então a gente no início da gestão já fizemos um levantamento de qual é a nossa estrutura física dentro do CCBS em relação a espaços de laboratório, espaços de sala de aula, né, de equipamentos, o que é obsoleto, o que a gente precisa, então isso a gente já fez, quem são os responsáveis por esses espaços, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas dentro desses espaços, até para a gente otimizá-los, né, porque a gente sabe da grande dificuldade que a gente tem de espaço físico mesmo. A universidade cresce e os espaços também precisam ser, muitas vezes, redirecionados, né? Às vezes você tem um laboratório que uma disciplina ocupa, quer dizer, quem mais poderia estar usando esse mesmo laboratório, esse mesmo espaço, essa mesma sala de aula? Então, isso a gente já está trabalhando também para a gente otimizar isso e socializar mais os espaços, dentro né, tanto do corpo docente como dos próprios acadêmicos. E aí também a gente vem junto com o Geisler, né, junto com o nosso diretor, porque algumas demandas que vinha até a gente era a questão da segurança do campus, questão da iluminação. Então a gente tem que ficar atento a isso também, porque, né, mesmo que é uma função do diretor de campus, afeta os centros, afeta as coordenações, afeta os professores, afeta os alunados, né? Então a gente tem que buscar soluções juntos e aonde a gente consegue ir encaixando essas necessidades, né? Então acho que é um trabalho grande aí dentro do que a gente tem, né, para fazer. Uma das nossas propostas era a reforma, porque a gente tem vários laboratórios da saúde que estão desde que, né, que o curso foi instalado e que precisam de melhorias. Então agora a gente está conseguindo o laboratório serem, né, assim, revitalizados, que é o caso do laboratório de habilidades da enfermagem, que já está com um orçamento, já foi feita licitação e já estão quebrando lá para dar uma condição melhor tanto para os professores dar suas aulas como para os alunos participar. Então estamos aí na luta, né? Uhum. Para essas melhorias. E como que está sendo a sua experiência como diretora de centro? Assim? Olha, Neuza, eu gosto de gestão, né? Eu gosto da parte da gestão. Logo que eu me formei, eu trabalhei na assistência. Minha disciplina é gerenciamento, né? Na enfermagem, no serviço de saúde. Então, a gestão foi uma coisa que sempre me buscou, né? Então, quando eu me formei, eu fiquei 2 anos na assistência, trabalhando em unidade básica de saúde, e logo eu assumi um cargo de gestão na prefeitura, onde eu gerenciava as unidades. Então, a coisa, ela vai, na tua vida, ela vai acontecendo, né? Por mais que muitas vezes você acha que não é não é isso que eu queria, não. É isso que é para você. É isso que tuas habilidades estão. Então, eu tenho uma habilidade no gerenciamento. Eu me reconheço que eu tenho uma habilidade de interagir com as pessoas, eu tenho um acesso bom, né? Sempre com respeito, humildade, que eu acho que é isso que a gente precisa para ir conquistando. Então, acho que são algumas características minhas que eu fui me reconhecendo. Eu acho que também é um fator bom da idade da gente, né? Que a gente vai se reconhecendo e vai identificando quais são nossas habilidades, as nossas dificuldades. E eu fui me identificando com essa coisa da gerência. Então, eu não estou sentindo muita dificuldade, não, porque eu sempre falo assim, você tem que compartilhar, não é você que gerencia, né? Sozinha, a gente não faz nada. Então, eu tenho uma assessoria dentro do CCBS, muito boa, que eu já herdei do diretor anterior, não mudei ninguém, porque eu entendia que quem estava ali, o trabalho tem que continuar, independente da minha presença ou não, o trabalho tem que continuar dentro do CCBS. Então, conversando com eles, né, eu tinha o interesse de permanecer ali, então não tinha por que eu trocá-los, né, e está indo bem, a equipe, né, a gente se encaixou muito, muito bem. Os coordenadores, eleição, né, então também teve eleição e o acesso comigo também não tive problema nenhum, com nenhuma coordenação dos cursos, talvez por essa habilidade que eu tenho de interagir, não sobrepor nada. Eu sempre me proponho a ouvir primeiro, né, e depois junto buscar uma solução. Não sou eu que vou dizer, né,
Você lá da fisioterapia você tem que fazer isso, você lá da onda... Não, quais são as alternativas que vocês têm que eu vou apoiar, né? Então, foi um espaço que também eu pedi para os coordenadores que nas reuniões dos NDE, que são os núcleos, né, de docentes estruturantes, que me chamassem, né, que me dessem a oportunidade para mim participar de uma outra reunião, para mim conhecer melhor os professores, porque uma coisa é você conhecer no corredor, né, uma coisa é você conhecer na época da campanha, pedir voto, outra coisa é você conhecer eles no trabalho, né, quais são as dificuldades que eles estão tendo, quais são as atividades que eles desenvolvem, né, até para você ajudá-los a buscar muitas vezes recursos que precisam. Então eu pedi esse espaço e eu tenho sido muito bem aceita, né? Essa semana eu participei de uma reunião das ciências biológicas bacharelado, então já com umas várias propostas que eu já tinha sinalizado para eles, algumas coisas que a gente vai percebendo, né? Que precisa um olhar também de alguém de fora, às vezes, né? Porque você tá ali naquela tua rotina e às vezes você não enxerga. Daí, às vezes, precisa uma pessoa de fora dizer, ó, né? Talvez aqui, ali. Então, eles vêm com uma proposta bacana. Então, esses espaços eu tô pedindo não porque eu quero acompanhar ou que eu quero monitorá-los. Não, pelo contrário, eu quero conhecer, né? Profundamente cada curso, dentro do seu trabalho, do que é bom que eles estão fazendo, o que eles precisam estar, que eles apontam como fragilidade, e para mim ajudá-los a resolver, ou tentar resolver pelo menos essas fragilidades que eles mesmos apontam, né? Não sou eu que vou dizer, sim eles, né? Então eu acho que essa habilidade eu tenho, eu reconheço hoje que eu lido bem, né? Eu transito bem entre diferentes grupos de pessoas, então talvez isso que me conduziu para a gestão, né? Tanto na Secretaria de Saúde no município, como depois lá no próprio curso, né? Como coordenadora, depois na Coremo. Eu acho que essas habilidades é que vão me dando essas oportunidades de estar participando na gestão dos cursos, na gestão do centro. E para mim é gratificante, né? Você poder contribuir com uma universidade que tanto te deu, né? Me deu uma formação, eu fiz meu mestrado, eu fiz meu doutorado, tudo por meio da UniOeste. Então eu penso que a gente também tem que reconhecer, né? E o nosso reconhecimento muitas vezes você está indo para uma função que não é tua de como docente, como professor. Mas nesse momento a gente tem que assumir alguns cargos administrativos. É claro que você não abandona a docência, né? Nesse momento eu estou diretora, mas eu sou docente. Então, eu sempre faço questão de manter meu grupo de pesquisa, minhas pesquisas, meus projetos de extensão. Eu continuo com aula na residência, né? Eu continuo orientando aluno de trabalho de conclusão de curso. Então, assim, a gente não se afasta, né, da docência tanto. E aí também é um local que você também vai observando as dificuldades que os docentes têm para desenvolver os trabalhos deles, né? E a nossa função na gestão, tanto do reitor, diretor de campus, diretores das pró-reitorias, e nós, né, como diretores de centro, estar dando esse suporte, né, para os professores e para os coordenadores que estão hoje, né, nessa função que não é fácil, né? Não é fácil porque a gente lida com muito conflito. E a gente sabe que conflito você não pode deixar, né? Você tem que resolver, senão ele vai aumentando. Então, mas é uma função gratificante, eu gosto de lidar com as pessoas, né? Então, bom, muito bom. Como você falou, o CCBS ele é o maior centro, né? Se quiser falar um histórico ou falar alguns dados, né, do CCBS. Eu até trouxe aqui, quando você falou, eu falei, vou buscar algumas coisas, a gente sabe no geral. Então, o CCBS, ele foi constituído, né, em 1999, logo após a UniOeste, né? Antes eles eram coordenações de departamento. Na época da FECIVEL não existia centros, né? Tinham departamentos e coordenações. A partir, né, desse processo que iniciou aí a constituição da UniOeste, que foi em 95, né? Então, em 99 a gente já começou com os centros. O CCBS até então ele ainda tinha o curso de medicina e de farmácia. Também era junto no CCBS, então para ver o tamanho que era esse centro. Em 2000
2002, eu acho 2002, foi criado o CCMF, que daí foi para lá, que é o Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, que aí foi o curso de medicina e o curso de farmácia. E aí ficou no CCBS os outros 5. Por que esse centro ficou apenas com 2 cursos? Porque o curso de medicina, ele tem bastante professores, porque lá a maioria são professores que têm uma carga horária pequena. Eu não sei se tem pouquíssimos que são T40, por exemplo, como é os outros cursos que são a maioria. Então lá os professores têm 12 horas, no máximo 20 horas, então isso aumenta bastante, né, o grupo de professores. Então essa foi uma das justificativas na época, o centro não dava conta, né, de tudo isso, dessa demanda. Então foi criado mais esse centro aí. Hoje, mas assim mesmo, o CCBS continua sendo o maior centro da UniOeste. Hoje nós temos, né, hoje isso em 2024, 831 alunos matriculados na graduação, alunos que já titularam. Aqui o que eu consegui um dado, de 97 para cá. Por quê? Porque antes de 97 era tudo manual, então a gente tem que buscar, até eu pedi lá para o pessoal da secretaria, é interessante levantar, né, isso. Tem que buscar nas atas de formaturas os alunos que formaram. Então, de 97 para cá, até o ano passado, a gente tem 3.346 já formados aqui pela UniOeste nesses 5 cursos, né? Na pós-graduação, hoje eu tenho 161 alunos, na estrito senso, e já titulados, né, entre mestrado e doutorado, 455. Nas residências, hoje a gente tem nessas 8 residências 78 alunos, porque as residências elas têm um formato diferente, né? São residências com 6, 5 alunos, né? Não é uma turma grande, são no máximo 6 alunos as residências. Então são 2 anos, né? Nessa multi, cada turma. Então, nós temos hoje 78 matriculados, todos com bolsa, né? Que quem banca é o Estado, o hospital, né? Agora a gente está tentando vincular o Ministério da Educação, né? Então, nessa batalha, o Ministério está abrindo inscrição, talvez a gente consiga vinculá-las, mas hoje a gente tem com bolsas próprias 78 alunos, né? Só uma pergunta, a residência, ela é equivalente a uma especialização? Isso, só que ela tem 5.000 e poucas horas. Muito mais é um horas. Internato. Então o aluno, ele não é aluno, né? Já é profissional. Então o profissional, quando ele vai para uma residência, ele já sabe que ele vai dedicar 60 horas semanais para essa residência, onde ele não pode ter vínculo empregatício nenhum, né? A não ser a medicina, que tem uma resolução própria. Então a medicina, se eu não me engano, a partir do 2º ano ela já pode fazer plantão, trabalhar. No caso das multi, não. As multi são 2 anos e eles ficam o tempo, 60 horas dentro do hospital. Eles têm daí, dessa carga horária, 80% é prática, né? Prática em serviço. Então ele escolhe a especialidade, ele vai se especializar lá, né? E 20% daí é uma carga horária de teórico. Daí entra teórico prático, estudo de caso. Então é bem interessante, o profissional sai muito bem formado, né? Dentro dessa modalidade de especialização. Dentro do CCBS, hoje nós temos 154 docentes, né, no todo, são 122 efetivos e 32 colaboradores, né? Então, a gente tem um grupo aí grande de professores, né, para tocar esses 5 cursos aí, né? E atualmente, né, o centro ele oferece então esses 5 cursos que eu já falei, né, que Ciências Biológicas bacharelado, licenciatura noturno, e o bacharelado é integral, então que hoje eles estão rediscutindo, né, essa questão do integral, a fisioterapia que é integral, a enfermagem que é integral e a odontologia que é integral. Então esses cursos, o aluno tem atividade manhã e tarde, né, e muitas vezes à noite também. Então são cursos que demandam bastante espaços, né? Porque além da sala de aula, eles têm muitas aulas de laboratório e fora da universidade. Então, hoje, os nossos campos de prática, eles se concentram muito lá no Hospital Universitário, no HU, e também daí as unidades básicas do município. Aí vem também as clínicas odontológicas, fisioterapia, né? Então, a fisioterapia tem a clínica aqui na universidade, a odontologia tem a clínica também, mas mesmo assim eles fazem estágio também em outros setores
do município, né? Seja no HU ou em alguma unidade do próprio município, né? Então, e o bacharelado, né, da biologia, eles vão para as escolas também, licenciatura. A enfermagem também, ela tem licenciatura, então também ela vai para as escolas a partir do quarto ano, né? Aprender também a ser professor, né? Ah, Mas é. e assim, olhando para sua trajetória, esse tempo que você estudou aqui, depois trabalhou aqui, como você resumiria a sua trajetória? Nossa, eu resumiria que foi uma trajetória, eu digo, de sucesso, sabe? Porque assim, foi coisas. Eu até vindo para cá, eu fiquei pensando, gente, como é que eu cheguei, né, até aqui? Né? Como é que chega-se até o lugar? Eu nunca pensei, nunca foi, né? A minha meta é chegar à diretora de um centro. A minha meta era ser uma boa profissional, né? Ter um mercado de trabalho bom e que eu conseguisse né, realizar os sonhos, tantos materiais, né, que a gente quer, como profissionais. E aí eu fui, e aí quando você se dedica, né, àquilo que tu faz, né, com carinho, com dedicação, com compromisso, eu acho que as coisas vão acontecendo. Né? E comigo foi assim, foi acontecendo e eu nunca recuei, porque eu aprendi desde cedo, a oportunidade você não pode deixar passar, né? Ou você embarca nela ou ela vai passar e outros vão. Então isso eu sempre tive, porque na minha casa sempre foi assim, a gente sempre teve toda a liberdade. A única coisa que meus pais sempre cobravam era estude, estude, estude. Né? Se quer melhorar de vida, ter uma vida boa, tem que estudar. Né, para você ter uma profissão, né? Então sempre foi esse lembro, porque meu pai e minha mãe sempre tiveram muita dificuldade, né? Então o que eles podiam dar pra gente, né? Era estudar. E sempre cobrando o quê? Compromisso. Então aquilo que tu vai fazer bem feito, né? Faça bem feito. Que aí você vai abrindo teus caminhos. Então acho que isso vem um pouco de educação, isso vem um pouco do teu esforço próprio e de você não perder a oportunidade, né? Então eu sei que eu fui preparada. Né, eu me formei numa escola, né, mesmo na época sendo uma fundação, mas eu tive uma boa formação. Depois eu fiz uma especialização aqui ainda, que foi Educação Popular, lá com a Quimil, não sei se você chegou a conhecer a professora Quimil. Não. Então, ela foi a coordenadora desse curso, foi Educação Popular. Fiz essa pós aqui. Então eu sempre fui aproveitando as oportunidades e pensando, não, eu tenho que estudar, eu não posso parar de estudar. Né? Eu tive uma formação, as dificuldades a gente vai ter no caminho, mas a gente tem que buscar sempre estudando, até hoje, né? Então eu tô lá no centro, volta e meia eu tô lá, gente, qual é a resolução tal? Me traz lá que eu preciso ler. Então você tem que ir lendo, você tem que estudar, até porque para você tocar bem, né? Porque hoje eu quero eu quero fazer meus 4 anos bem, eu quero deixar um legado. Quer dizer, o que a diretora Neuci fez? Né? Ó, na gestão da Neuci foi isso e isso, né? Porque não dá só para passar, né? Não dá só para passar. Você tem que deixar alguma coisa, construir alguma coisa. E é isso que eu espero. Então eu acho que a minha trajetória, sim, mesmo que eu não almejasse, mas ela é uma trajetória de sucesso para mim, de sucesso. Eu tenho orgulho da profissional que eu me tornei e do que ainda eu estou fazendo, né? Com 63 anos. Então aí. Se fosse para usar uma palavra ou uma expressão para resumir tudo isso que você fez na Unioeste, o que você usaria? Para a Unioeste? Gratidão. Fala que a gratidão é uma palavra que a gente tem que sempre ter, né? Conosco. É gratidão, gratidão e gratidão. Acho que é isso que resume. Porque eu sou o que eu sou pela Unioeste, né? Minha graduação, minhas pós-graduação, eu fiz tudo por aqui, né? Então, é a palavra que resume tudo, é gratidão. Você deseja acrescentar mais alguma coisa, dizer mais alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, contando essa história, porque às vezes a gente faz tanto, mas quando eu te perguntei, não, eu quero uma entrevista sobre mim, quer dizer, aí você faz uma leitura da tua vida, né? Então eu falei, gente, olha, 24 anos, né? Parece nada, mas é muito, né? Porque de docente você vai indo, então eu quero agradecer essa oportunidade da gente estar aqui colocando e parabenizar pela iniciativa de vocês estarem chamando os docentes, ex-diretores, reitores. Eu acho que é valorizar o trabalho de cada um e eu acho que isso que a gente precisa. E reconhecer e mostrar, né, para quem está vindo, ó, o que é a Unioeste, quem fez a Unioeste, quem está fazendo a Unioeste. Ninguém faz sozinho, né? Então, se hoje a gente está, a Unioeste, hoje em todos os rankings, sendo destacada como uma das melhores, não só do Brasil, mas do mundo,
eu vejo que aí é um trabalho de muitas mãos, né? De vários braços, de muitas pessoas. E isso tem que ser valorizado, né? Obrigada. Professor, eu agradeço pela sua presença, pela entrevista e pela participação nesse projeto dos 30 anos da Unioeste. Obrigada. Obrigada.